é psicólogo, vai aqui dar uma aula para os pais, para as mães. Chama os pais também, tá? Que a gente está aqui recebendo mães, mas eu quero participação da nossa audiência masculina no nosso WhatsApp. A gente também recebe aqui a Paula Maria, junto com a Raiza. A Raiza são mamães, aqui tem 2 meninas e aqui tem uma, a Helena, né? E aí, vocês têm dificuldade de dizer esse não para os filhos? Não, eu tenho... Tá ligado, eu tenho total, assim, tranquilidade em dizer não. Às vezes é difícil a aceitação. Isso aí, a absorção deles. A absorção deles. Mas eu digo não de uma forma bem explicativa para que eles consigam entender e visualizar. E aí eles vão entendendo e vão seguindo todas as limitações que a gente vai impondo, né? Mas eu não tenho dificuldade de dizer não. Mas eles absorvem, assim, quantos % disso daí? É em camadas, né? A gente vai explicando sempre, passo a passo, a cada situação. Mas eles vão absorvendo de 30% em 30%, eles vão entendendo. Porque o que acontece? Quando eles acabam não respeitando, né, e sofrendo alguma situação, aí eles voltam e eu consigo lembrar, olha, tá vendo? Porque você não me escutou. Aí as meninas elas já ficam mais... Não, realmente, elas ficam tranquilas, né? Não, realmente eu tenho que escutar a mamãe, porque olha lá o que aconteceu comigo. Eu volto e lembro a elas o fato porque da desobediência, né? Então, elas ficam mais cautelosas. E aí fica mais fácil elas absorverem as limitações. Mas a dificuldade de dizer não, ela quase eu não tenho. Eu sempre pondero, sempre, em cada situação. E com a Helena, hein? Então, eu falo que é um desafio, Beta, sempre assim, e de acordo com a idade. Hoje a Helena tem 11 anos. Mas desde os 2 anos de idade eu tento ensinar para ela o que é ação e reação. Então, os nãos que eu vou dando nunca foi um não com uma mentira imputada. Eu acho que isso é o mais importante. Porque a gente tende a achar que a criança não tem prática, não consegue entender ou captar o que a gente está falando. E eles conseguem. Então, quando ela era muito pequenininha eu dizia não, por fim eu tinha uma frase que falava: desobediência gera dodói. Aí ela ia lá, insistia, se machucava e voltava. Aí eu dizia, o que a mamãe falou? Desobediência gera o quê? Dodói. Só que chega o tempo de agora, onde quer ir para o shopping com a amiga. Não, mas eu quero ir para o shopping com a amiga sozinha. Não, não vai. Mas a mãe de fulana deixa. Mas você não é filha de fulana, eu não sou a mãe de fulana. Aí a gente volta na mãe raiz. Não, porque você não é todo mundo, você não vai. Só que aí quando ela vem, eu falo, filho, olha... Você vai para o shopping sozinha. Existem adultos que não têm uma boa visão com relação a crianças. Aí a gente tem que entrar em questão de pedofilia, abuso, uma série de coisas para explicar. E eu tive que ter essa conversa com ela outro dia desse, dela ficar horrorizada. Tipo, isso existe no mundo? Eu falei, sim, filha. Só que você não estava preparada para eu te dar tanta informação. Por isso que eu te dizia não. Então, assim, a gente tenta encaixar, porque enquanto ser humano a gente sempre vai querer ultrapassar os limites, mas eu tento encaixar esse sentido de que ela confie nos meus nãos, até para o futuro. A gente estava numa pauta aqui antes extremamente pesada. E esse não que eu dou para ela hoje, se ela sabe que pode confiar no meu não, se ela chega num relacionamento, seja de amigos, seja de colegas, e já passamos por isso, e eu falo, esta pessoa não é para estar do seu lado, hoje ela sabe que ela pode confiar no meu não. Então, o não, eu vejo que ele é pedagógico no sentido de construção, também da confiança e da relação minha e da minha filha. Mas, claro que tem dia que a gente tem que escolher quais são os nossos nãos, né? São 3h03. Você de casa tem dificuldade de dizer o não para o seu filho? Ou então o seu filho também tem dificuldade em absorver esse não? Conta pra gente aqui no comentário. 999422478 é o nosso WhatsApp. E o Patrick já vai explicar pra gente agora, né? Por que às vezes esse não, seja vindo dos pais ou então na absorção para os filhos, é algo que fica difícil deles compreenderem. Então, boa tarde. Boa tarde, Patrick. Uma frase que eu escutava muito da minha mãe era o seguinte, né? Se eu não te digo não, a vida vai te dizer. E é muito menos doloroso a gente escutar o não dos pais. O não vindo dos pais, ele é extremamente importante para moldar o caráter do ser humano lá na fase adulta. Quanto mais nãos eu digo, né, de forma pedagógica ou de forma educativa, o nome que a gente quiser dar, quanto mais eu digo não, mas informando o porquê do não, eu construo um caráter muito mais solidificado
né? E com uma compreensão melhor do mundo. Quando eu não digo não, ou digo não simplesmente porque eu quero dizer não, porque eu não quero ter o trabalho ou a responsabilidade, eu crio um ser humano, um adulto egocêntrico, possessivo, ou até mesmo uma pessoa que não tem limites. Pela ausência ou pelo excesso do não. Mas como dizer esse não de maneira que faça efeito para eles, a importância desse não desde a fase da primeira infância, né? Porque tem um jeito certo. Também não é só dizer não porque não, Sim. né? Como dizer o não do jeito certo, Patrick? O não porque não, o não porque não quero, o não porque não, eu falei e acabou, ele não funciona, não funcionava lá atrás. Mas era comum, né? Vocês Era ouviram comum. muito não porque não? Só não. E aí se perguntasse o porquê do não. Sim, era só mesmo ter que escutar não e pronto, e sentar e acatar. Eu já disse que não. Já disse que não, pronto. E esse não, quando nós éramos crianças, ele funcionava, mas a gente ficava buscando a resposta. Por várias vezes, a gente foi buscar a resposta fora de casa porque a gente não tinha a resposta do não. Hoje, com a internet, onde você tem todas as informações na palma da mão, esse não sem justificativa, sem explicação, ele é muito mais um despertar para a curiosidade negativa do que educativa. Então, você quer dizer não para o seu filho, independente da idade, primeira coisa, esteja no nível dele. Ou você abaixa ou você pega ele no colo. E fala com ele, conversa com ele. A criança ela não é burra. A criança ela só não tem o nível de compreensão que o adulto tem. E eu sempre falo que a criança é mais inteligente do que a gente. Porque a criança não tem o nível de julgamento moral. A gente se julga, se cobra e se pune. A criança ela se permite. Então ela se permite aprender. Quando você diz não, ela está muito mais aberta a aprender do que o adulto. Vai dizer não para um adulto hoje? É verdade, é mais fácil a gente até ensinar para as crianças do que para uma pessoa Sim. que já vive assim há 70 anos. Sim. Para ela aprender isso depois de 70 anos é complicado, né? Vamos lá, Roberta, eu tenho um pouquinho de dificuldade em dizer não ao meu de 6 anos. Me sinto uma mãe ruim se falo não, mas tenho aprendido mesmo assim a dizer não a ele. Mas por dentro fica aquela coisa, sabe? Oh, gente, deixa eu dar um abraço nessa mãe, que fofa. Roberta, eu tenho uma filha de 11 anos e falo sempre não. O não salva vidas. Outro relato, boa tarde, Berta. Então, dizer não, eu não tenho dificuldade nenhuma. Agora, como dizer não e querer que uma criança, por exemplo, que tem TEA, né, outra que tem TOD, entenda esse não, é um desafio. Outro relato, eu tenho uma filha de 18 anos, eu digo não para ela quando eu acho que não deve ir ou não deve fazer algo. Aí ela começa a insistência até ela desistir. Mas não faço o que ela quer, porque minha mãe nunca fez o que eu quis. Eu sou mulher de caráter e agradeço minha mãe pela criação que me deu com muitos nãos, né? Outro relato que também chegou agora pra gente. Boa tarde, Roberta. Apesar de alguns desencontros que eu tenho com a minha filha, nessa parte do não, ela sempre entendeu, pois eu sempre cheguei e conversei, explicava ou explico os motivos e graças a Deus ela sempre aceita. Por isso que eu procuro sempre suprir com algo, né? Vocês também já tiveram a fase do excesso de nãos? Tipo, ai, tô falando muito não também. A fase do excesso de nãos, sim, nós tivemos algumas mudanças bruscas e aí foi a fase que eu tinha que limitar mais. E é a fase onde eles não gostam, né? Porque você tem que explicar muito. E porque criança, ela entende tudo no imaginário dela, assim, né? Bem lúdico. Então, a gente tem que explicar demais. E, às vezes, nós, pais, trabalhamos muito, não temos paciência, não temos tempo. E a questão, a gente só quer falar para a criança não e pronto, depois eu vou te mostrar. Né? E aí a criança tem aquela situação da rebeldia, né? Quando a gente tem aqueles vários nãos. Mas foi uma fase, igual agora com uns 9 anos que eu passei com ela, um pouco complexa.
Mas a gente conseguiu passar por isso e hoje ela tem um entendimento muito maior, tem muito mais compreensão e me ajuda até com a menor de 5 anos, né? Então, assim, ela evoluiu a ponto de entender os não, os limites e me ajuda a também orientar a irmãzinha de 5 anos de idade. Patrick, só para finalizar rapidinho que o nosso tempo acabou, o excesso de não também pode ser prejudicial? Pode ser prejudicial porque eu desperto na criança ou no adolescente a vontade de descobrir o porquê não. Por que eu não posso fazer isso se todo mundo faz? Se todo mundo faz e dá certo, por que comigo vai dar errado? Então fica a reflexão. É difícil esse equilíbrio aí de ser pai e mãe, não é fácil não. Gente, ó, obrigada, dá um beijo nas crianças e uma boa semana, tá?